Mais uma vez, boa noite a todas e a todos. Reforço os agradecimentos à professora Nilceia, ao convite por poder conversar com vocês por mais um tempo na abertura desse evento. Eu tinha preparado algumas imagens para quando vocês se cansarem do que eu dissesse, vocês acompanharem umas figurinhas, mas não vai ser possível, então vocês vão ter que me aguentar mesmo. Quando eu propus, então, para a diretoria da ABEM esse tema que orientaria os eventos do biênio 2018-2019, educação musical em tempos de crise, percepções, impactos, enfrentamentos, eu realmente não esperava que essa crise, que já parecia ruim àquela altura, em 2017, atingisse a proporção que ora observamos. E aí eu me refiro especialmente aos ataques aos direitos humanos. Parece-me que atualmente dizer que a gente vivencia um tempo de crise tornou-se um lugar comum, né? E aí um outro discurso bastante corriqueiro, que é acompanhado do discurso da crise, é o da necessidade de inovação em tempos de crise. Então, vários discursos motivadores, frequentemente de CEOs de grandes empresas nas suas palestras, eles afirmam que em tempos difíceis, as pessoas e as empresas buscam soluções inovadoras para seus problemas, e isso mostra que as melhores oportunidades aparecem na crise. E aí, nessa direção, Alfredo Veiga Neto, em diálogo com a filósofa Hannah Arendt, propõe que a crise ela não deve ser entendida necessariamente como algo ruim, como algo por si mesmo negativo. A etimologia da palavra crise, o autor analisa e ele vai mostrar para a gente que nas suas origens gregas ela de fato não tinha um sentido negativo, mas sim o sentido de uma tomada de posição, de um momento de julgamento, de um momento de decisão que era capaz de separar, portanto, aquilo que era verdadeiro daquilo que era falso. Então, nessa análise ele diz que no grego crisis, é tanto a faculdade de distinguir, de separar, quanto significa debate e disputa. O verbo do qual essa palavra deriva é krinó, e é o próprio verbo julgar. Julgar para decidir melhor. Na forma latina, crisis, passou a significar um momento de decisão, cujo objetivo é a execução de uma mudança súbita no curso de um acontecimento, como, por exemplo, no momento de uma doença, no momento de uma cirurgia, quando toma-se a decisão para salvar o paciente, esse seria um momento de crise. E as palavras que derivam desse radical grego, elas também não têm uma conotação negativa. Crítica, critério, endócrino, todas essas palavras são derivadas do radical crise e não necessariamente indicam um momento negativo. Justamente ao contrário, eles indicam alguma produtividade. Nisso tudo, não parece, então, ter esse rastro de negatividade que a gente sempre associa aos momentos de crise. Muito pelo contrário, existe uma força para se escolher, para se julgar, para discernir, para debater. São palavras ligadas à força do pensamento e, portanto, à própria criação da filosofia e da ciência. Assim, para Hannah Arendt, as crises, os momentos críticos, eles nos proporcionam a oportunidade de refletir, de modo a agir para tentarmos mudar o rumo dos acontecimentos. Assim, a crise tem em si mesma uma positividade que a gente não deve desperdiçar. Então, esse momento de crise que a gente vive, a gente, apesar de todas as suas conotações negativas que fatalmente a acompanham, a gente precisa aproveitar para refletir sobre o tempo que vivemos, sobre as crenças que carregamos, sobre os pensamentos que de fato conduzem as nossas ações. Então, será que todo esse momento negativo reflete uma virada de pensamento ou apenas as máscaras que caíram? As crises, então, elas nos fazem ter cautela, elas exigem que nós tenhamos cautela. E elas vão nos convidar justamente ao estudo minucioso, ao estudo amplo, que por sua vez envolve debate e envolve disputa, e nos conduzem, então, a ações transformadoras. Então, esse é o sentido de crise que a diretoria da ABEM escolheu para que debatêssemos nos seus eventos regionais, no seu Congresso Nacional.
É para que a gente possa olhar para tudo aquilo que fazemos e construir estratégias positivas de enfrentamentos. E aí, diante do que a gente olha, por tudo que nós construímos, por tudo que falamos e por tudo que fazemos, é possível a gente afirmar com o Cardoso que a gente não tem inovado, a gente não tem rompido com a situação vigente, ainda que temporária e parcialmente. Porque inovar faz supor trazer à realidade educativa algo efetivamente novo, ao invés de renovar, que implica fazer aparecer algo sob um aspecto de novo, mas a gente não modifica o essencial. O que nos mostra de partida a necessidade de refletir sobre as nossas práticas que parecem naturalizadas, renovando ao invés de inovarmos. Então, eu escolhi para esse momento de abertura abordar a questão dessa crise sob a ótica da diversidade, o trato que nós temos com a diversidade, o encontro nosso com o outro, com o diferente, que parece tão tenso nos momentos que vivemos no último ano. E pensando muito na responsabilidade ética que precisamos ter ao assumir esse trabalho com o outro, com o diferente. Tanto na educação básica, mas também em outros níveis, em outros contextos, onde o trabalho educativo, não só com música, mas também qualquer trabalho educativo acontece. E uma forma da gente pensar esse trato com a diversidade é uma forma proposta por um antropólogo que se chama Turner. Ele vai nos mostrar dois caminhos para o trato com a diversidade. O primeiro ele chama de melting pot, que foi consagrado nos Estados Unidos. É um modelo dominante, aonde vão sendo inseridas todas as diversidades, essas diversidades vão se derretendo e vão se fundindo numa coisa só, naquela que é a cultura do dominante. Elas são absorvidas pela cultura do dominante. E aí vai prevalecer um slogan que é muito típico dos Estados Unidos: um só povo, uma só cultura, uma nação. E o segundo tipo de sociedade plural, que o Turner nos diz, ela se assume como multicultural e vai se definir como um mosaico, onde os grupos etnoculturais diferentes eles mantêm a própria especificidade cultural e vão participar num molde especial, caracterizado por regras e por leis compartilhadas que regulam a vida em conjunto. E aí a pergunta que eu trago: em qual dos modelos que a gente se encaixa atualmente? Parece que nas escolas de música vivemos o primeiro, mas em educação musical lutamos para construir o segundo. Mas a gente tem agido de forma a conseguir? Como bem destacou a professora Rosângela de Tuni no Encontro Regional Nordeste da ABEM esse ano, é muito curioso a gente constatar que no Brasil aquilo que chamamos de outros são os povos originários desse país, são os africanos e afrodescendentes que formam a grande maioria desse país. E nós nos identificamos então com os europeus, com alemães, com ingleses, com portugueses e nos ansiamos tanto por essas nacionalidades. Isso num país em que 53% da população se autodeclara preta ou parda. No caso dos povos originários, os dados vão revelar que essas populações elas foram dizimadas. 0,4% da população brasileira era indígena em 2010. Das 2.323 escolas indígenas identificadas pelo IBGE em 2005, 1.175 não contavam com abastecimento de energia elétrica. A minha proposta, então, em consonância com aquela feita por Nelson Maldonado Torres, é de que enfrentemos a questão da diversidade nas nossas ações nas escolas de educação básica, mas não só, a partir de um giro decolonial. Nesse sentido, a gente precisa entender que a Europa e a modernidade, elas são parte de tradições inventadas, mitos que acabam por obscurecer cenários e que são inseridos nos corpos como uma versão natural da história. Elas vão acabando por determinar os nossos fazeres. Para mim, a modernidade, ela vai se constituir então como um relato de salvação que precisa da colonialidade, ou seja, da exploração, da repressão, da desumanização e do controle da população para poder levar adiante processos tidos como de salvação. Vimos essa cara dupla no século XVI e seguimos vendo no século XXI. O colonialismo é uma dominação política,
econômica de um povo ou nação sobre um outro, por meio de uma relação bastante explícita de poder. Mas a colonialidade é uma hegemonia de conhecimentos, é uma hegemonia de saberes, de comportamentos, de valores e de modos de agir de determinadas culturas que, ao serem impostas a outras, exercem um profundo poder de dominação. O colonialismo ele precede a colonialidade, mas a colonialidade sobrevive a ele. Tais termos, eles vão nos conduzir à ideia de uma colonialidade do saber, do ser. E esse processo ele consolida então a forma de repressão de outras formas de produção de conhecimento não europeias, que tendem a negar o legado intelectual e histórico de outros povos, como os indígenas e os africanos, e vão reduzi-los a categorias bastante vazias e preconceituosas, como primitivos e irracionais, só porque pertencem a outras raças. O Darcy Ribeiro, grande educador brasileiro, já anunciava que o Império ele marcha em direção às colônias com armas, mas também com livros, com conceitos e com preconceitos. E o Quijano completa: nada menos racional, finalmente, que a pretensão de que uma específica cosmovisão de uma etnia particular seja imposta para todos como uma racionalidade universal, embora essa etnia se chame Europa Ocidental. Isso é pretender, para um provincianismo, ou seja, algo bastante local, o título de universalidade. E aí, uma questão que vem me chamando bastante atenção e que vem me tirar do chão ao refletir sobre todas essas coisas, é que a própria palavra música, que utilizamos como se universal fosse, pode ser tanto um termo criado num contexto bastante ocidental, de aplicação, como diz o professor Samuel Araújo, muitas vezes precária, impositiva e violenta, a outras práticas e saberes que muitas vezes vão subverter aqueles quadradinhos kantianos das artes. Como o professor Samuel Araújo afirma, a aparentemente neutra categoria música vai acabar levando à redução de culturas que são tidas como subalternas quando a gente as reduz aos termos de outras, que vão se impor a elas como superiores, podendo redundar até mesmo no apagamento intelectual de uma nação. Logo, o que estamos assumindo como música quando falamos em licenciatura em música, em bacharelado em música, cursos técnicos de música, disciplina ou componente curricular, ou conteúdo música, conhecimento específico de música? O que é isso, música, para nós? Não estaremos assumindo um impositivo e violento significado assumido para a música, como nas disciplinas de história da música, que não são, na verdade, história de toda a música, mas a história de uma música erudita, ocidental, europeia, masculina, branca e cristã? O que a compreensão desse termo implica na forma como a gente tem organizado os nossos currículos e as nossas práticas em educação musical? E aí o Walter Mignolo ele vai nos trazer uma proposta bastante instigante também para pensarmos essa situação. Ele vai dizer que a éstesis do grego antigo, ela vai ser aceita sem modificações nas línguas modernas europeias. E a éstesis vai girar em torno daquilo que a gente chama de sensação, o processo nosso de percepção, sensação visual, sensação gustativa, sensação auditiva. E aí a palavra que dela deriva, sinestesia, vai referir a esse entrecruzamento desses nossos sentidos e vai ser aproveitado então como figura retórica no modernismo poético e literário. E aí acontece o que ele chama a nossa atenção. No século XVII, o conceito de éstesis vai ficar restrito e daí adiante passará a significar a sensação do belo. E aí nasce a estética como teoria e o conceito de arte como prática. E aí muito se escreve sobre Immanuel Kant, a importância fundamental do seu pensamento nessa orientação da éstesis e a sua transformação em estética. E aí começa a se escrever sobre a história da estética e vão se encontrando suas origens não somente na Grécia, mas na pré-história. E aí é muito interessante, porque o Mignolo vai propor para a gente que o que ocorreu, na verdade, foi a colonização da éstesis dos nossos sentidos pela estética. Porque a éstesis, qualquer organismo vivente com um sistema nervoso possui, mas a estética é uma teoria bastante particular de determinada população que diz aquilo que deve ser encarado como belo. E é importante repetir, não existe nenhuma lei universal no nosso planeta que define aquilo que nós vamos sentir e reconhecer como belo. Isso
foi uma ocorrência bastante específica no século XVIII europeu. E o problema é que essa experiência bastante específica da Europa, ela vai se transformar em algo universalizável, algo que por si só não pode ser universal. E isso não vai querer dizer nunca que as civilizações que não são europeias não têm a sua própria constituição com o belo e não têm a sua própria preocupação com o belo. A gente vê isso nas tribos indígenas, a preocupação com a beleza, com o enfeitar, a gente vê nos povos andinos, a gente vê no Egito Antigo, na África, em praticamente todas as civilizações. E aí muitos autores vão dizer que essa ideia de Europa, ela surge em 1492, quando vão dizer que a América foi descoberta. Mas o Henrique do Céu, bastante apropriadamente, vai dizer que a América não foi descoberta, ela foi encoberta pela Europa. E a minha pergunta, para que refletamos ao longo desses dias, não estaríamos nós, nos cursos de formação de professores, oferecendo aos nossos alunos ferramentas construídas a partir dessa visão bastante particular e regionalizada de estética, para analisar e valorar as demais práticas do universo sonoro, que muitas vezes possuem outras intenções, outras práticas, outras necessidades, outras estéticas? Não estaríamos perpetuando também, ao selecionar determinados conteúdos para trabalhar com nossas crianças e jovens na educação básica? Muitas vezes a gente acaba entendendo o tráfico da diversidade como abordar diferentes produtos e esquecemos dos processos. Não abordamos esses diferentes produtos a partir dos seus processos próprios, a sua intenção própria, a sua estética própria. Isso não estaria ligado de alguma forma com essa crise de direitos e valores humanos que assustadoramente nos assola, minando os esforços de respeito e convívio com o outro, de aceitar verdadeiramente o diferente? Em termos mais gerais, desde o século XVIII, a gente tem a Europa como o auge da evolução humana. E a gente tem a África como algo bastante primitivo que ainda precisa se desenvolver muito. Isso foi assumido por Hegel na sua filosofia da história universal, em que ele vai dizer que a Europa é o fim, é o ápice do mundo antigo. A Ásia vai ser o início. A América e os ameríndios vão ser identificados como a infância da civilização. E a África, abre aspas, com seus resquícios de animalidade, não teria propriamente história. E por isso não seria mais mencionado na obra do filósofo germânico. Não seria então parte do mundo histórico, não apresentando o que se poderia identificar como um movimento do desenvolvimento histórico. Alguma coisa ilhada, sem história, no umbral da história universal. A ideia, portanto, da civilização europeia ocidental como a culminância de uma trajetória desse estado de natureza, mais próximo do qual estaríamos os africanos e os ameríndios, ele traz consigo, justamente por essa posição na escala evolutiva, que os europeus seriam os exclusivos criadores e protagonistas de um processo civilizatório colonial de proporções mundiais. E é por isso que ele vai dizer que quando a Europa é confrontada com o outro, ela o encobre, apresentando então essa sua versão do belo, essa sua versão das coisas. Quantos de nós também não temos encoberto os outros, os diferentes de nós, os que pensam diferentes de nós? Quanto dessas ideias não tem fomentado a violência que hoje vemos na televisão? O extermínio do diferente, de todos aqueles que não pensam como nós e por isso são tidos como inferiores. É por isso que a gente precisa iniciar um movimento chamado de giro decolonial. Um movimento de resistência política, teórica, epistemológica e prática a essa lógica da modernidade, essa lógica da colonialidade. E isso não vai ser necessariamente negar a Europa, negar a história europeia, a história da civilização, mas encontrar novos caminhos, novas possibilidades que possam conviver com as propostas europeias, novas propostas de belo, novas propostas de fazer musical. Mas para isso a gente precisa entender como que esse movimento de colonialidade tem se perpetuado. A gente precisa entender, principalmente, que todo esse movimento de descolonialização, ele não pode acontecer se nós não mudarmos o sujeito. E aí é muito importante da gente entender, nós não mudamos o Brasil apenas mudando o presidente,
a gente não muda as escolas apenas mudando o currículo. A mudança ela precisa acontecer nas nossas casas, nas nossas ações. O único controle que a gente tem sobre a mudança é sobre a ação que cada um de nós pratica. E para isso a gente precisa desnaturalizar as nossas crenças, aquilo que a gente acredita como verdade e aquilo que a gente tem utilizado para encobrir todos aqueles que pensam diferentes de nós. Mais uma vez, e aí pensando no campo da música, não se trata de construir uma inquisição para queimar o conservatório, para queimar a música erudita, para esquecer toda a sistematização que ela nos propõe, mas simplesmente construir novos olhares para outras práticas, para outras músicas, para outras possibilidades. Não trata de a gente estabelecer uma paz sem voz, em que a gente extingue os conflitos, porque como disse o Rafa, paz sem voz não é paz, é medo. E nos currículos, a gente trata tanto de um processo de redistribuição daquele conhecimento que é valorizado, mas também de reconhecimento dos conhecimentos que cada um traz para o universo da escola. Trata-se de ampliar aquilo que a gente entende como tesouro da humanidade. Osho, um filósofo indiano, ele vai dizer bastante profundamente em direção a isso. Ele diz: se você estiver me ouvindo e for uma pessoa instruída, um sábio, então você não conseguirá me ouvir diretamente, simplesmente. Você não conseguirá me ouvir. Enquanto eu estiver falando, lá no fundo você estará me julgando, me avaliando e me criticando. Não há diálogo, há debate. Você pode parecer silencioso, mas você não está silencioso. Seu conhecimento continua girando na sua cabeça. E ele destrói tudo aquilo que eu estou dizendo. Ele distorce. E o que quer que chegue até você não é a coisa real que digo. O que chega até você é apenas aquilo que o seu conhecimento permite que chegue. Assim, não é preciso que a gente abdique de um conhecimento tradicional, do conhecimento que herdamos, do conhecimento que construímos. Mas precisamos transcendê-lo, colocando-se numa postura disponível para o que está acontecendo ou para aquilo que vai acontecer. É essencial nas nossas universidades convidar os mestres do saber para falar da sua arte, para ele falar como ele compreende a sua arte e mesmo a arte que fazemos. Precisamos, como a indiana Spivak desvela, abandonar o lugar incômodo e a cumplicidade de intelectuais que julgam poder falar pelo outro e por meio dele construir um discurso de resistência. Ao agir dessa forma, a gente está reproduzindo as estruturas de poder e opressão, mantendo o subalterno silenciado, sem lhe oferecer uma posição, um espaço onde possa falar e principalmente ser ouvido. E aí a professora indiana alerta para o perigo de se constituir o outro subalterno apenas como objeto de conhecimento nas nossas universidades e nas escolas, por parte de intelectuais que só querem falar pelo outro. E afinal ela pergunta: são mudos aqueles que agem e lutam em oposição àqueles que agem e falam? Precisamos construir espaços para o diálogo, para o encontro, para o fazer-se presente, para permitir o tornar-se presença, para permitir o conflito. Quanto do outro nós temos construído nos nossos currículos e nas nossas práticas na educação básica? Quanto temos imposto a dinâmica da colonialidade nas nossas pretensas práticas em prol da diversidade? E quanto tudo isso tem refletido nas nossas práticas como humanos, viventes no mundo? De quais privilégios estamos dispostos a abrir mão, nós, os nossos colegas das demais linguagens artísticas, para fortalecer o lugar das artes na formação dos cidadãos? De quais privilégios estamos dispostos a abrir mão para uma formação de qualidade do músico, do licenciado e das pessoas que nos são confiadas no processo educativo? Uma formação que permita reflexões profundas, que conduzam a enfrentamentos das crises pelas quais passamos. Como que as nossas aulas de música têm propiciado a construção de pessoas dispostas verdadeiramente a um convívio social, respeitoso, democrático, que valoriza a vida e reconhece, respeita e convive bem com as diferenças? Parafraseando Lulu Santos em uma de suas famosas canções, vamos nos permitir olhar de novas formas para outras músicas e assim para outras realidades, para outras pessoas. Que conceitos teóricos que têm contribuído para investigar todas essas formas de reprodução do status quo
como aquele que eu defendi, o conceito de hábito conservatorial, que eles possam conduzir que quebremos as cadeias da colonialidade do saber musical. É preciso agora desnaturar as nossas visões, as nossas audições, porque para Maldonado Todos, a descolonização não pode ser levada a cabo se não mudarmos o sujeito. Desse jeito, a gente precisa ter a certeza que nada é impossível de mudar, ainda que o cenário se apresente diferente. E aí Bertolt Brecht nos fala: vamos desconfiar do mais trivial, na aparência singela, e examinar sobretudo aquilo que parece habitual. Suplicamos expressamente: não aceiteis o que é de hábito como coisa natural, pois em tempo de desordem sangrenta, de confusão organizada, de arbitrariedade consciente, de humanidade desumanizada, nada deve parecer natural, nada deve parecer impossível de mudar. Portanto, se queremos contribuir para a formação de músicos e de seres humanos, precisamos iniciar esse giro decolonial ou deconservatorial em nossas práticas, crenças e percepções individuais. Lembrando que esse giro não implica em queimar como bruxas o conservatório e a música erudita. Tenho recorrido sempre a Raymond Williams para reforçar que o defeito não é o que está sendo dado, e acrescentaria o como se está estruturando e sistematizando isso que está sendo dado, mas principalmente o que é deixado de fora. Assim, a construção de novos hábitos que vai permitir a adoção de novas posturas frente aos conhecimentos, às experiências e às práticas musicais, bem como ao mercado do músico profissional, ela não exclui a música erudita. Como eu já afirmei anteriormente, apenas rompe com hegemonias culturais que são arbitrárias e conduzem a música erudita, principalmente aquela que até o século XIX, ao status de uma dentre as várias possibilidades de prática musical, dentre as várias possibilidades de beleza, de sistematização de conhecimento musical e da cotação daquilo que vale e daquilo que valorizamos como música. E dessa maneira, a gente pode considerar, inclusive, o músico profissional também como um agente cultural, que precisa construir possibilidades para si nesse mundo contemporâneo. Que esse conceito e que as pesquisas que o utilizem permitam, portanto, discussões profícuas sobre música, músico e educação musical, na perspectiva de que podemos fazer um giro decolonial e deconservatorial, não só nas nossas instituições, mas nas nossas próprias vidas, que contribuímos, então, para não condenações inquisitoriais, para não queimarmos os outros todos aqueles que pensam diferente de nós, em fogueiras, como já foi feito nessa civilização. Que possamos desnaturalizar, cada um de nós, as nossas crenças, não para que acreditemos em outras coisas, mas para que saibamos que cada um pode acreditar naquilo que quer acreditar. Que juntos possamos, então, construir enfrentamentos que gerem impactos verdadeiramente profundos na nossa história aqui na Terra. Muito obrigado. Eu imagino, se vocês quiserem me perguntar alguma coisa, o microfone está aberto, ou então a gente pode passar para o concerto que se segue. Alguém gostaria de comentar, conversar, perguntar, discordar? Não? Então tá bem. Espero, de fato, que a minha crença não seja aceita como a nova crença universal, mas que possamos, principalmente a partir de domingo, continuar cada um acreditando naquilo que acredita, praticando aquilo que pratica, desde que a Terra permaneça intacta e que não queimemos uns aos outros e não destruamos uns aos outros nas nossas práticas. Então, mais uma vez, muito obrigado pela atenção, um excelente evento para todos nós e que a gente possa permanecer para acompanhar o concerto que se segue. Boa noite.
Não tenho mais do que isso.